Olá, alunos do quarto ano, aqui é a professora Aline e hoje vamos dar prosseguimento aos nossos estudos em História. Peço a vocês que abram a apostila de vocês na página 13. Mais para o finalzinho da página 13 de vocês vão ver conjurações em confidência, tá? Bom, gente, a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo português em 1789, em pleno ciclo do ouro, na então capitania de Minas Gerais, aqui no Brasil, contra, entre outros motivos, a execução da derrama e o domínio português. A derrama era aquele imposto lá que o pessoal não conseguia pagar o quinto, né? Que era 20% de todo o ouro retirado daqui, né? Da colônia que era o Brasil, para enviar para Portugal. Aí não conseguiam pagar, aí ficavam devendo ao rei de Portugal e o rei de Portugal mandava executar outro imposto chamado derrama. A derrama era aquele imposto que os oficiais entravam na casa das pessoas e recolhiam tudo aquilo que tivesse valor, joias, móveis, né? Tudo que tivesse de valor e mandavam para o rei de Portugal para poder pagar aquela dívida do quinto, né? E, gente, foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil, a Inconfidência Mineira, e significou a luta de um povo brasileiro pela liberdade contra essa opressão do governo português lá no período colonial. Já lá no final do século XVIII, tá? O Brasil ainda era colônia de Portugal e sofria com os abusos políticos, tá? E com a cobrança das altas taxas de impostos. Além disso, a metrópole também havia decretado uma série de leis que prejudicavam o desenvolvimento industrial e comercial aqui do Brasil. No ano de 1785, por exemplo, Portugal decretou uma lei que proibia o funcionamento de indústrias fabris aqui no território brasileiro. Não poderia se fabricar tecidos e roupas, não podia haver, na época, empresas, indústrias, né, que fabricassem roupas. Nesse período, era grande a extração de ouro, principalmente na região das Minas Gerais. Os brasileiros que encontravam ouro deveriam pagar o quinto, ou seja, 20% de todo o ouro encontrado, né? Acabava nos cofres lá dos portugueses. Aqueles que eram pegos, né, com ouro ilegal, sem ter pago o imposto, sofria duras penas, podendo até ser degradado, enviado à força, né, para o território africano. Pra você ver como é que era difícil a coisa na época. Com a grande exploração, o ouro começou a diminuir nas minas, né? Mesmo assim, as autoridades portuguesas não diminuíram a cobrança. Nessa época, Portugal criou a derrama. Essa funcionava da seguinte forma: cada região de exploração de ouro deveria pagar 100 arrobas de ouro, 1.500 quilos de ouro mais ou menos, né, por ano para a metrópole. Enquanto, gente, a região que não conseguia cumprir as exigências, os soldados da coroa entravam nas casas das famílias e retiravam os pertences até completar o valor devido. E todas essas atitudes provocaram o quê? Insatisfação, né, no povo, né? E principalmente, gente, nos fazendeiros rurais, tá? Que era quem possuía o poder na época. E donos das minas de ouro. Gente, não liga ao estado da minha apostila não, que ela tá bem velhinha, tá? Então, esses donos das minas queriam pagar menos impostos e ter a participação na vida política do país, né? Mas como se eles estavam pagando tantos impostos? Então, esses membros da elite, né, intelectuais, fazendeiros, militares da época, influenciados pela ideia de liberdade que vinham lá do iluminismo europeu, começaram a se reunir para buscar uma solução definitiva para o problema, a conquista da independência no Brasil. O grupo liderado pelo alferes Joaquim José da Silva Xavier, esse mesmo, gente, o Tiradentes, né, que todo mundo conhece, era formado pelo poeta Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. O dono de mina, Inácio de Alvarenga, o padre Rolim, entre outros representantes da elite mineira. Para você ver, tinha poeta, né? Todos da elite, gente. A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar um sistema de governo republicano em nosso país, né? E sobre a questão da escravidão, o grupo não possuía uma posição definida, eles não quiseram mexer muito com isso aí. Então, lá na página 14 de vocês também vão encontrar a vinda da família real portuguesa para o Brasil, tá? O
que aconteceu em 1808? Portugal estava prestes de ser invadido pelas tropas francesas comandadas por Napoleão Bonaparte. Sem condições militares de enfrentar os franceses com Napoleão, né? O príncipe regente de Portugal, Dom João, muito estrategista, resolveu transferir a corte portuguesa para sua mais importante colônia, que era aqui no Brasil. Então ele pegou 14 navios e colocou tudo que tinha de valor, né, dinheiro, obras de arte, documentos, livros, funcionários, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa e resolveram vir para cá, para o Brasil, para não serem invadidos, né, pelas tropas francesas de Napoleão Bonaparte. E eles dizem que após uma forte tempestade, alguns navios foram parar em Salvador e outros na cidade do Rio de Janeiro, tá? Isso lá em março de 1808. A corte portuguesa foi instalada aqui no Rio de Janeiro, e muitos moradores, né, gente, na época isso não foi muito legal, sob a ordem de Dom João, foram despejados de suas casas, dos seus imóveis, para que esses imóveis fossem usados pelos funcionários lá do governo, Você tinha que sair da sua casa e deixar o espaço para os funcionários do governo. Pois é. Então, gente, com a vinda, né, da corte para cá, Dom João adotou várias medidas econômicas que favoreceram o desenvolvimento brasileiro. Entre as principais delas, a construção de estradas, né? O cancelamento da lei que não permitia a criação de fábricas aqui no Brasil, fez reformas nos postos, criação do Banco do Brasil, instalação da Junta de Comércio, ou seja, eles trouxeram, gente, uma grande mudança aqui para até então colônia brasileira. Começou a se desenvolver a partir daí, né? Porque eles trouxeram, né, obras de arte, né, ouro, funcionários, eles tinham que fazer melhoramentos aqui no Brasil para até mesmo eles poderem morar, né? Uma corte, né, acostumada com o bom e o melhor, não ia conseguir ficar numa metrópole, né, subdesenvolvida como até então era o Brasil. Melhoraram o ponto de vista cultural também, né? O que eles fizeram aqui para o Brasil? Trouxeram, eles criaram o Museu Nacional, a Biblioteca Real, a Escola Real de Artes, tá? Observatório Astronômico, vários cursos foram criados, como agricultura, cirurgia, química, desenho técnico, entre outros, no estado da Bahia e no Rio de Janeiro. E os franceses, gente, ficaram em Portugal durante poucos meses, tá? Pois o exército inglês conseguiu derrotar as tropas de Napoleão Bonaparte. O povo português passou a exigir o retorno do rei, né, que se encontrava aqui no Brasil. Em 1820, ocorreu a Revolução do Porto, sendo que os revolucionários vitoriosos passaram a exigir o retorno de Dom João VI lá para Portugal e a aprovação de uma Constituição, pressionados lá pelos portugueses. Dom João VI resolveu então voltar lá para Portugal em abril de 1821 e deixou em seu lugar aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Forte abraço!